Pessoal, graça e paz, tudo bom? Boa A gente noite, aqui pessoal. Vamos ver se o Instagram já entrou. já tá aí, ó, todo mundo aí, já estamos, já tá tudo certo. O pessoal vai chegando aí, galera, boa noite, graça e paz. Vamos ver quem vai estar acompanhando a gente hoje, esperar o pessoal entrar para a gente poder começar. Já me perdi, acho que hoje é live 13. Eu acho que é 13ª live, né? A gente vai trocando uma ideia e vai passando, né? Isso vai mostrando o tanto de tempo, galera, dessa quarentena. Parece que essa quarentena, né, ela é bem extensa, né, meu? A gente já faz quanto tempo já de quarentena aí? Hoje está fazendo um mês que pelo menos aqui em Pinda começou, né? Todo, digamos assim, o caos, né? Então hoje faz um mês aí que tá todo mundo dentro de casa, todo mundo nessa incerteza, né? Do que virá. Pessoal quem tá aí no... Olá, Selma, Deus abençoe, seja bem-vinda aí. Boa noite, graça e paz. Selma, tá dando para ouvir certinho? Tá tudo nos conformes aí? Tá travando alguma coisa? Dá um ok pra gente, fazer um favor. Pessoal aí do Instagram aí, quem tá entrando agora, Amandinha, Deus abençoe, minha amiga, tudo bom? Tá tudo certo aí pelo Instagram? Tá dando para ver certinho? Tá dando para escutar? Dá um ok pra gente aí, dá um joinha pra gente nos sintonizar aqui, legal? Tá tudo certo. Tá tudo certinho. Pior que eu tô sem óculos hoje, não consigo enxergar direito. Aí a Amandinha deu um ok lá, tá tudo certo. Bacana, beleza? Tem que chegar bem perto. Está tudo certo, está tudo certo. Beleza, valeu. Galera, só relembrando um pouco aí, beleza, Selma? Valeu, tá tudo ok, beleza, obrigado, valeu, Deus abençoe. Gente, a gente vem uma sequência de lives aí, trocando uma ideia, porque a forma hoje, né, a gente vai vendo pela internet. Hoje a internet é esse meio que a gente tem de evangelizar, né? Então, nós precisamos dar continuidade à evangelização, nós precisamos, né, ir ao encontro das pessoas, aquilo que o Papa Francisco sempre nos diz, mas de uma forma diferente. Temos a graça aí de ter as redes sociais para nos comunicar, para nos encontrar, e nós temos aí essa noite de hoje, aí, essa grande graça de fazer mais uma troca de ideia. Eu, a Bruna e cada um de vocês aí com os comentários, com aquilo que vocês vão colocando aí. Isso, e nessa sequência, eu costumo dizer assim, é uma oportunidade, né, que nós temos. Hoje as redes sociais nos dão essa oportunidade para a gente estar mais próximo das pessoas, né? Para a gente poder estar conversando. A gente sabe que são muitas as informações. Nós estamos cercados de informações o tempo inteiro. Da hora, chega coisa, né? E às vezes são notícias muito pesadas, negativas, e que isso vai infiltrando em nós. Então é preciso também, gente, ponderar, né? Até que ponto eu preciso de tantas informações? Às vezes é importante a gente saber o necessário, mas filtrar também nesse momento, né? Buscar o equilíbrio. Então, por isso que eu acredito que é importante esse momento também, para que a gente possa buscar aquilo que também é essencial na nossa vida. Informação é importante, precisamos saber, é uma realidade, é um fato, né? Não tem como a gente ficar alienado às situações. Mas é importante buscar o equilíbrio. Meu, e tem galera assim ficando frustrada dentro de casa, né? Porque agora estendeu aí o tempo de quarentena, né? Aí vamos até o dia 10 de maio. Sim. 10 de maio, então estendeu o tempo de quarentena. Então vai precisar ainda de nós um exercício ainda maior de paciência, um exercício ainda maior de olhar para a nossa vida e fazer reflexões, arrumar mais atividades, sei lá, ser mais criativos. Então vai exigir cada vez mais da nossa sociedade, da nossa humanidade, das nossas famílias, de tudo, né? É um tempo de organizar também, né? Se a gente for parar para pensar, tem muitas coisas que nós podemos fazer dentro da nossa casa. É Sim. Claro que o fato, muitas vezes, a gente está vendo que são muitos os transtornos, mas enquanto a gente não pode fazer muitas coisas para mudar isso, vamos aproveitar desse tempo não buscando assim, por que isso está
nosso almoxerifado. Então, as roupas que a gente faz no nosso bazar, o anjão aqui com a horta. Então, a gente vai percebendo que a gente vai organizando algumas coisas que muitas vezes a gente deixou pendente. E isso, consequentemente, vai refletindo na nossa vida. Com certeza. Vai refletindo no nosso Arrumar a casa, né? O fato, assim, a expressão de arrumar a casa é já a expressão de arrumar o coração, né? De ver aquilo que já não está mais prestando, aquilo que a gente vai deixando de canto, aquilo que a gente vai deixando empoeirado, né? Quantas coisas que a gente vai carregando, quantas coisas a gente vai deixando para trás e muitas vezes não vai percebendo. E o reflexo da nossa casa, né? Até o Padre Léo, o saudoso Padre Léo, sempre dizia que a gente começa organizando a nossa vida, organizando o nosso guarda-roupa, né? Organizando a sapateira, organizando então as nossas pequenas coisas, a gente vai organizando também assim o nosso coração, e também assim na nossa comunidade, né? Na nossa vida consagrada. E a forma, tá, gente? Assim como a gente acorda. Uma das coisas que vai nos ajudar ao longo do nosso dia é o jeito que a gente acorda. Então, se você já acordar reclamando, injuriado, mais um dia em casa, pode ter certeza que seu dia vai ficar muito mais pesado. Então, assim, acorda, sente mais um dia, graças a Deus, obrigado, Senhor. Arruma a sua cama, vai preparar o seu café, vai fazer sua oração com calma. Nós estamos vendo que tem as missas às 7 horas da manhã, então vamos participar da missa, vamos fazer nossa oração. Sim. E vamos fazer desse momento em que a gente está iniciando o nosso dia um momento assim de agradecimento a Deus. É Deus que está me dando mais um dia. E como a gente viveu, né, a campanha da fraternidade, que dizia para nós, né, a vida como dom e compromisso. Então a nossa vida é um dom. E eu preciso cuidar da minha vida agora nesse momento, principalmente, né, da minha vida espiritual, da minha vida emocional, da vida daqueles que estão comigo, da vida daqueles que moram comigo. Então preparar a casa, preparar uma boa comida, preparar assim tudo com carinho, com zelo, é o que vai fazer a diferença na nossa vida nesse período. Eu digo assim, vai ficar mais leve. Sim. Lógico que as situações estão aí, a gente está vendo o tempo inteiro as notícias, mas nós podemos nos transformar, não deixar com que esse barulho todo determine a nossa vida, determine o nosso dia. Sim, a Selma até colocou ali no nosso comentário, a Selma diz assim que o Padre Léo dizia, né? Quem arruma a cama, arruma também o coração. Tá certo, Selma? Isso mesmo, se não arrumar aquilo que nós convivemos diariamente e necessitamos diariamente na vida cotidiana, provavelmente vai ser muito difícil também a gente olhar para a nossa realidade, olhar para a nossa vida e também arrumar aquilo que precisa ser arrumado dentro de nós. E esse é o período, né? Quem diria que a nossa... Eu vou colocar como humanidade, gente. Quem diria que a nossa humanidade ia viver dessa forma, né? E nós iríamos chegar nesse ponto que nós chegamos hoje de passar um momento, passar um período totalmente assim de isolamento, totalmente fechados, né? Diante dessa realidade, diante de uma pandemia, diante de um caos, né? Então, vamos nos reinventar, vamos nos recriar. Então, esse é o caminho, né? E vamos principalmente buscar essa esperança, gente. Nós estamos vivendo ainda o tempo pascal. Só lembrando, segunda-feira nós fizemos a nossa live no sentido assim, a ressurreição e a alegria. O sentido da alegria em nossa vida, da alegria como um fruto, como um dom do Espírito Santo. Essa alegria que vem no encontro com o ressuscitado, que faz com que a gente não dependa das circunstâncias, mas é uma alegria que brota da alma, uma alegria que brota do coração. Na quarta, o Anjão fez a live falando da ressurreição e a esperança. Os sonhos, esse não ter medo de entregar a nossa vida a Deus. Ele contou até um pouco do testemunho dele e eu fui lembrando, né? Estava assistindo a live lá de casa, comecei a lembrar muito da experiência da Jornada Mundial da Juventude. Nossa, que experiência, gente, a Jornada Mundial da Juventude, nossa. Graças a Deus, assim, por providência, eu já era da comunidade Vida, eu já morava na comunidade e Deus foi muito providente comigo. Eu falo assim, sabe, quando Deus nos chama a uma vocação específica, quando Deus nos chama para algo em nossa vida, a gente não pode ter medo.
Porque Ele sempre vai, a gente vai partilhar um pouquinho do Evangelho de hoje sobre isso também, mas Deus sempre vai providenciar aquilo que é necessário para a gente se realizar dentro da vocação a qual Ele nos chama. E eu, por graça de Deus, eu tive essa oportunidade de estar na Jornada Mundial da Juventude no Rio também. Entreguei a minha vida, né, para Deus na comunidade, nossa comunidade de vida. A gente não tem um salário, nós não recebemos, a gente vive mesmo para são para as missões, então a gente vive das doações. Sim. Do nosso trabalho, das vendas de pizza, dos pães de mel, ovo de Páscoa nós fizemos, do nosso bazar, e Deus me providenciou mesmo tudo aquilo que eu precisava para essa jornada. Fizemos rifa, muitas pessoas nos ajudaram e nós tivemos essa oportunidade. E ali eu digo assim que, nossa, foi tudo tão providente, porque a gente teve a oportunidade logo no primeiro dia, lembra? Quando o Papa chegar a gente pertinho do Papa, cara. Quando o Papa passava, assim, a gente tinha a oportunidade, assim, de estar aí 1,5 metro, 2 metros do Papa. Então, foi uma experiência, assim, muito profunda, né? Dentro daquilo que é o nosso chamado, dentro daquilo que é o nosso carisma, né? Todos os dias, o Papa passando pelo Papa Móvel, assim, pertinho. Pertinho de nós, graças a Deus. Então, assim, acho que reavivou muito a nossa vocação e Deus foi norteando aquilo que Ele esperava para nós naquele momento, e até hoje nós colhemos fruto dessa jornada da nossa vida, da nossa entrega. Foi um momento marcante. Porque é a essência, né, cara? Que daí cada um vai achando a sua essência. Cada um dentro do chamado que Deus tem. Gente, cada um tem um chamado específico nesse mundo. Ninguém está aqui à toa nesse mundo. Então você que está assistindo aí agora, você que está nos acompanhando, está participando com a gente, coloca uma coisa na sua cabeça. Você não está à toa nesse mundo. Você tem um chamado de Deus. O primeiro chamado de Deus é justamente se reconhecer como filho dele. Né? Esse é o primeiro passo. Cada um de nós somos filhos amados de Deus. E é muito difícil, dependendo da situação que nós vivemos, nós reconhecermos esse chamado de filhos de Deus. E diante da tribulação, que a Bruna, né, a gente começou falando desse caos, né? É muito fácil a gente perder o centro da nossa vida a partir das consequências negativas. Por exemplo, a pandemia. Muitas pessoas correm o risco, assim como eu, como a Bruna, como cada um de nós, corremos o risco de perder a nossa essência, de perder a nossa visão e de perder aquilo que nós somos chamados a realizar. Né? O desespero fala mais alto, a esperança se perde, e nós perdemos, então, a confiança, e a confiança principalmente de Deus, de ser filho amado dele. E é um pouco da palavra do Evangelho, né? Que é o Evangelho de hoje. Não sei se você gostaria de dar uma explanada no Evangelho, galera. A Bruna vai dar uma resumida no Evangelho aí para vocês, vai dar uma explicada nesse Evangelho, para vocês entenderem o que acontecia com os apóstolos, né? Depois que Jesus ali foi morto, crucificado ali, e depois a frustração deles, eles sem saber o que fazer, porque era um momento de caos também, o Senhor já não estava mais ali, né, fisicamente no meio deles, e eles ficam totalmente perdidos, mas o Senhor vem ao ponto deles. O Evangelho de hoje, que nós vamos partilhar com vocês, é o Evangelho que está em São João, no capítulo 21, Evangelho de São João, no capítulo 21, do 1 ao 14, até Emily, Odaio, os nossos irmãos de comunidade, se vocês quiserem, por favor, colocar aí para o pessoal depois poder ler esse evangelho, coloquem aí nos comentários. Então, Evangelho segundo João, capítulo 21, do versículo 1 ao 14. O que aconteceu aqui? Jesus, ele estava na terceira aparição dele para os apóstolos. Mas vamos recordar que, depois que Jesus foi morto, os apóstolos ficaram com medo. Os apóstolos, tomando pelo medo, eles esqueceram de tudo aquilo que Jesus havia anunciado. De que era preciso com que ele sofresse, era preciso com que ele morresse, mas que ele iria ressuscitar. Que ele iria ir em busca da eternidade. Que ele precisava passar por isso para a nossa salvação. Mas os apóstolos ficaram com medo. Primeira coisa para a gente poder falar aqui.
o medo, o trauma, as decepções, as frustrações, se a gente não souber lidar com ela, a gente esquece que nós estamos neste mundo, mas nós não somos daqui. Deus nos criou para a eternidade. E aí nós vamos nos esquecendo de tantas experiências que nós já tivemos com Deus. É impressionante, né? Porque quando, né, você até detalhou essa parte, né, de quando aquele momento o medo bate neles, eles se sentem perdidos. Eles perdem a confiança no Cristo, né? Eles esqueceram, acho que não é nem esquecer, né? Mas apaga ali essa expectativa e essa compreensão de que o que o Cristo veio fazer na humanidade. Né? Eles perdem essa compreensão, galera. Eles tiram assim totalmente o foco, eles voltam para as suas fraquezas, né? Voltam para os seus medos, para os seus traumas e esquecem da verdade. Se fecham ali. Aí, o que vai acontecer? Os discípulos então resolveram pescar. Lembra de Pedro? Pedro, aquele que foi depois, né, o primeiro Papa. Pedro, aquele que muitas vezes Jesus havia anunciado que ele tinha um diferencial, um papel importante na vida da igreja e na vida dos apóstolos. Era Pedro que iria dar continuidade, Pedro queria iniciar todo esse processo novo ali de trazer os apóstolos e de anunciar para as pessoas, de anunciar o Cristo. O que acontece? Pedro, como um bom pescador, ele olha para os apóstolos e diz assim: Simão Pedro disse a eles, aos apóstolos, eu vou pescar. Gente, o que acontece? O medo muitas vezes faz com que a gente volte para uma vida antiga. O medo muitas vezes faz com que a gente fuja da nossa responsabilidade. Sim, com certeza. Olha, não sei você, João, mas comigo já aconteceu. Diante do medo, diante muitas vezes assim, nossa, será que eu vou conseguir superar tal coisa? Será que eu vou conseguir responder essa vocação? A minha tendência, qual que era muitas vezes? Querer fugir das minhas responsabilidades dentro da comunidade por medo. Às vezes eu nem tentei algo, nem tentava ainda, eu falei assim, nossa, mas acho que eu não vou conseguir. Então, muitas vezes, o medo, muitas vezes o desespero nos tira a nossa responsabilidade. E a nossa tendência é recuar. Eu vou voltar, eu vou parar. E sabe o que é o mais interessante? Porque Pedro volta no quê? Naquilo que ele sabia fazer diante da sua capacidade humana. O projeto de Deus na vida de Pedro era um projeto divino. Era uma pesca de homens. Então era sobre Pedro que nascia ali toda a estrutura da igreja. Então era um projeto divino. Mas o que Pedro faz diante do medo, da frustração? Pedro vai na sua segurança. Pedro ele volta naquilo que era cômodo para ele e aquilo que ele tinha domínio. E nós somos assim. Diante de um projeto onde é desafiador, onde Deus espera de nós que nós cresçamos em um projeto, a gente olha para essa dimensão e a gente recua na nossa pequenez, naquilo que a gente só consegue realizar humanamente, esquecendo que em cada um de nós carregamos a graça de Deus para construir algo extraordinário. Sim. E aí o que acontece? Continuando aqui. Simão Pedro disse a eles, eu vou pescar. Eles disseram, nós vamos também. Olha só a liderança de Pedro. Quando Pedro resolve recuar, quando Pedro resolve voltar à sua vida antiga, os outros apóstolos vão com ele também. Ao invés de Pedro animar os apóstolos, Pedro faz com que todos eles se desanimem também. Porque também é mais fácil, né, gente? Convenhamos. Se o Jesus fala assim, não, vamos voltar mesmo, vamos fazer isso. É muito mais fácil. É verdade, você tem razão para assim, não, eu vou fazer diferente. Você quer ir pescar, você quer voltar, vai você, agora eu não. Então, no meio dos apóstolos, aconteceu isso também, né? Esse medo e esse vamos recuar. Entendeu? Às vezes a gente é assim, né? Todo mundo está com medo, todo mundo está esperando o primeiro recuar, né?
O primeiro que fala assim, eu não tenho coragem, eu não vou. Pronto. Aí todo mundo se junta, todo mundo, às vezes no meio de um grupo, às vezes no meio de muitas pessoas, até no meio da família, onde precisa de algo ousado, e todo mundo está ali naquela expectativa de fazer algo, né, de dar um passo a mais, todo mundo está esperando, na verdade, um desistir, né? Assim, se um desistir, eu desisto. Já de manhã, Jesus estava na praia, mas os discípulos ainda não sabiam que era Jesus. Voltando, medo, desespero nos cegam e faz com que a gente perca a nossa sensibilidade de escutar a voz de Deus, de perceber Deus que está no meio de nós. Então Jesus perguntou: filhinhos, tens alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Ele então lhe disse, Jesus disse para os apóstolos: lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede do barco e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade dos peixes. Então o discípulo que Jesus mais amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. João reconhece Jesus. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu-se, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com o barco, arrastando as redes. Gente, eles não aguentavam, era muito peixe. Eles tinham reclamado que eles passaram a noite inteira e não conseguiram pescar nada. Lembrando que todos eram pescadores. Então, eles estavam fazendo algo que eles sabiam fazer. Estavam no mar, estavam num lugar que eles tinham domínio. Mas, quando Jesus fala para eles, eles acreditaram, eles creram, né? Eles acreditaram na palavra do Senhor, obedeceram, lançaram as redes, fizeram as suas partes e conseguiram pegar muitos e muitos peixes. Mas é interessante a gente olhar a forma que Jesus faz com esses homens, esse dinamismo de Jesus na fraqueza, para que eles reconheçam quem ele era novamente. Porque eles retornam, né? A mesma cena, é a mesma experiência do chamado. Né? Antes desses homens se tornarem discípulos, eles eram pescadores. E acontece essa mesma cena, esse mesmo fato deles pescarem e não pegarem nada. E Jesus então retorna na mesma condição do chamado. Na mesma condição quando eles não pescaram nada a noite inteira. E daí Jesus aparece e fala: jogue à direita. João já reconhece. Por quê? João já reconhece. Porque João retorna. Falou: o único que nos fez viver a experiência de uma pesca milagrosa foi Jesus. O único que tem a possibilidade de ir além daquilo que nós somos como humanidade é Jesus Cristo. Então, olha para vocês verem. Jesus, João, olhando para Jesus, na mesma hora ele recorda: a única possibilidade de um milagre acontecer a partir daquele que fala, só existe uma possibilidade. Só existe a possibilidade de ter peixes se for Jesus que estiver falando. Ou seja, a nossa vida, só existe uma possibilidade real do milagre acontecer quando nós nos esgotamos humanamente diante daquilo que nós vivemos, né? Talvez de uma pandemia, vamos colocar a pandemia. Só existe uma possibilidade real de um milagre diante da falta agora, do desemprego, diante da falta do alimento dentro de casa, diante do dinheiro que é preciso pagar uma conta. Só existe uma possibilidade milagrosa quando nós olharmos para aquele que está dizendo: joga de novo a rede, porque essa rede vai voltar cheia dos peixes. Ou seja, não eram os peixes, mas essa rede vai vir cheia da providência. Porque aquele que diz: jogai as redes, é a voz do Senhor que me chamou. É a voz do Cristo que me chamou. Então,
hoje, se você está passando por alguma dificuldade na sua casa, se você está vivenciando essa experiência onde você não sabe o que você faz em situação de desemprego, em situação difícil de pagar as contas, em situação de desespero, fique atento. A Bruna falou, né, dessa voz, fique atento a essa voz que está falando para você, filho. Olha os sinais que esse homem está te dando. Jogue as redes para a tua direita ou endireita. Olha a providência de Deus, porque a providência de Deus vai chegar. Pode ter certeza disso, gente. A confiança nossa é em Deus. É Deus que nos chamou. Continuando aqui o Evangelho. Então Jesus chama eles chegam até Jesus com barcos, com a rede cheia de peixe. E olha só que interessante. Quando os discípulos chegaram até a areia, olha o que aconteceu. Quando chegaram à terra, viram umas brasas preparadas com peixe em cima do pão. Jesus disse: trazei alguns peixes. Então Simão Pedro subiu e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, porque Jesus não faz nada pela metade. E Jesus disse: vinde comer. E Jesus sentou, comeu com os apóstolos, e foi a terceira vez que ele apareceu para os seus apóstolos. Gente, eu quero voltar, o Ângelo dizia dessa parte assim, da providência de Jesus em nossa vida, e eu quero voltar nessa parte, que Jesus fala para os apóstolos lançarem as redes. Olha o que Jesus faz conosco. Jesus, ele pega e fala para os apóstolos, lançarem as redes. O encontro com Deus, o encontro aí eu estou falando de nós, de todos nós, vocês que estão assistindo aí também. A forma como Jesus faz conosco, como seres humanos. Jesus, ele, primeira coisa, na experiência de paz, na experiência do ressuscitado, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos obedecer aquilo que Deus nos pede, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Sim. Jesus não entregou os peixes para os apóstolos. Jesus fez com que eles pescassem, porque Jesus sabe da capacidade que nós, seres humanos, temos de realizar as coisas que nós precisamos realizar, porque Deus nos deu as capacidades, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu a força necessária para a gente superar qualquer situação. Deus já nos deu essa capacidade. Jesus não olha para nós, coitadinho, esse povo está sofrendo, não. Jesus olha para nós como pessoas capacitadas para realizar aquilo que nós precisamos realizar. Jesus, gente, ele aparece para os apóstolos no momento que os apóstolos estavam vivendo de crise. Pensa na situação dos apóstolos, eles tinham perdido o mestre. Eles tinham perdido a esperança neste momento, estavam com medo e passaram a noite inteira fazendo aquilo que eles mais sabiam fazer, frustrante. Porque deve ser frustrante você passar a noite inteira sabendo pescar, né? Isso que é o problema. Você passa a noite inteira sabendo e tendo habilidade naquilo que você faz. Imagina a frustração daqueles homens, né? Deveria estar com fome também. E a providência deles estavam ali, né? Se eu não pesco, eu não recebo. Né? Se eles não tivessem feito aquilo que Jesus tinha feito, eles não teriam experimentado da providência. E, assim, a essência. Quando a Bruna fala assim, Deus sabe da capacidade. Deus sabe da nossa inteligência. Olha só, todo mundo está nos assistindo, acompanhando aí a gente. O Júlio César, o Henrique passou por aí, todo o pessoal aí. Deus sabe da sua capacidade, meu filho. Deus sabe a capacidade que você tem. E essa é a nossa essência. Por que Deus sabe? Porque nós viemos dele. Sim, ele nos criou, né? E quando os apóstolos lançaram as redes, eles colheram o fruto. Foram muitos os peixes. Só que quando os apóstolos chegaram lá na areia, o que a palavra nos diz? O que o Evangelho nos diz? Jesus já tinha preparado tudo. Jesus preparou a brasa, Jesus preparou o pão, Jesus prepara
uma terra prometida. Jesus prepara uma brasa e um pão para mim e para você. Jesus nos prepara, Jesus derrama sobre nós a sua providência. Gente, nós não podemos viver nesse mundo como se Deus não estivesse conosco. É claro que esses dias alguém me perguntou assim: você tem fé, mas você não tem medo do que está acontecendo? Eu confesso que para falar de medo é uma coisa complicada, porque eu acho que eu sou uma das consagradas mais medrosas que tem nessa comunidade. A gente tem que entender que fé não é ausência de medo. Não é ausência. Sim. São diferentes. Eu tenho muitas situações, mas pela fé que eu tenho em Deus, por saber que Ele cuida de mim, por saber em quem eu pus a minha confiança, é que eu não me deixo levar pelo meu medo. É que eu a cada dia sou chamada, e é muito interessante, porque dia a dia eu sou chamada a superar os meus medos. Todos nós, né? Não só eu, mas todos nós. Então, assim, a fé em Deus nos dá suporte, nos dá uma força para que a gente possa superar os nossos medos. Para que a gente possa superar aquilo que muitas vezes é cômodo para nós. Hoje eu passei por uma situação interessante, né? Nós estávamos lá na casa do nosso fundador e ele perguntou assim: alguém já fez bolinho de chuva? Eu sei que de repente vocês, se tem alguma mãe que está assistindo. A Davina deve saber fazer bolinho de chuva aí. Ele talvez vai ficar assim, morri de mim, né? Gente, eu nunca fiz bolinho de chuva. Já fiz bolo, várias coisas, mas bolinho de chuva é uma coisa tão gostosa. Eu já fiz bolinho de chuva, já. Verdade, eu fiz bolinho de chuva, gente, mas parecia, ele não conseguia ficar redondinho assim, ele parecia... Mas acho que não fica redondo. Fica, da minha mãe fica, Da minha mãe fica redondinho, bonitinho, o meu espatifava assim, ficava gostoso, mas não tinha forma, sabe? Parecia um negócio esquisito, mas foi gostoso. Só que é uma coisa que eu gosto muito de comer. E faz alguns dias que eu estava ensaiando para fazer. E aí hoje, pela palavra dele, eu fui desafiada a tentar fazer. Claro que de início eu dei uma desculpa. Eu falei assim, nossa, mas assim, vai demorar muito. Nem tá chovendo, nem tá chovendo. Pior que depois choveu, acho que vai demorar muito para eu fazer. Eu não vou conseguir fazer agora. Comecei a dar algumas desculpas, eu falei assim, tá bom, vamos fazer. Daí a Karina me ajudou também, porque às vezes é assim, né? A mesma forma que a gente colocou assim, que muitas vezes um desiste, todos desistem. Se tem um que começa a alimentar coisas boas na nossa vida, a gente consegue, nós somos impulsionados, né? Se um falou, vamos fazer, também é hora, né? Por isso que eu falei numa outra live, né? Se o mal nos contagia, o bem tem um poder muito maior de nos contagiar. Então, o nosso entusiasmo, por isso que é importante, gente, dentro da sua família, nesse período, sobretudo de quarentena, faça isso, faça essa experiência de entusiasmar as pessoas, de contagiar as pessoas com a alegria, com a esperança, com a fé, com aquilo que faz bem para nossa alma. Porque daí você vai estar criando um ambiente muito mais saudável, muito melhor dentro da sua casa. E aí eu peguei e fomos e fizemos. Karina e eu fizemos o bolinho de chuva, deu certo, claro, alguns... Até choveu, gente, até choveu, olha que milagre. Caiu uns pingos lá, assim, a fé morre no céu. Alguns deram errado, claro, na hora de fritar, né? Alguns acabaram, um queimou, não ficou muito assim, mas no mais deu certo. Então, assim que nós somos chamados a fazer, precisamos nos desafiar a fazer coisas novas todo dia. Precisamos superar, muitas vezes, as nossas inseguranças, superar o nosso medo de tentar. Mas e se eu fizer e dar errado? E se eu fizer, sabe? Nós somos chamados a superar. Eu dei um exemplo muito simples, muito bobo. Mas é porque são essas pequenas coisas que fazem com que a gente entenda, as outras, as maiores. Então, o fato, muitas vezes, da gente entusiasmar aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que você está conversando com coisas boas, vai fazer muita diferença nesse momento. E de você também se desafiar a fazer coisas novas, se desafiar a não deixar o medo dominar a sua vida neste momento. E o mesmo passo, né, que Jesus coloca para Pedro, né, de trazer Pedro de novo, né? Pedro, volta, né? Volta para a sua essência, volta para o seu chamado, volta para aquilo que você foi de fato chamado a fazer. Então, você que está nos acompanhando aí, talvez esse é o mesmo chamado de Deus para a tua realidade. Talvez você é pai aí, ó, pai de família aí dentro da tua casa, e Deus está falando, volta ao teu chamado, meu filho, volta a ser pai de verdade, volta a
esquece da sua casa. Talvez você que é mãe aí, você está mais animado com seus filhos, você está mais desesperado com seus filhos. E a mãe tem a função, gente, a mãe tem a graça específica de Deus. Você que é mãe, que está escutando essa live agora, você tem a graça específica de Deus de ter esse suporte, de ter a ternura, de ser esse, sabe, de abraçar a família, de proteger a sua família na sua ternura. Então, talvez você é mãe, o comportamento talvez está sendo o mesmo comportamento da filha, de desespero, de que não vai dar certo, o que nós vamos fazer? Ou não estou nem aí agora. Então, cada um de nós, você que é filho, cada um de nós precisa assumir esse chamado específico. Você que é filho, se comportar, talvez você não tenha sido filho há quantos anos? Quantos anos você não tem tratado o seu pai, você não tem tratado a sua mãe de uma forma digna? De uma forma de honrar, né, o seu pai, a sua mãe? Então, da mesma forma que a ressurreição trouxe para Pedro, de novo, Pedro, volta, meu filho, para o teu chamado de ser líder da igreja. E essa ressurreição faz em nós essa chamada de atenção. Meu filho, minha filha, família, esposo, esposa, jovem, idoso, volta ao seu chamado, volta a assumir a sua responsabilidade. E é muito interessante, porque depois, gente, que os apóstolos tiveram esse encontro pessoal com Jesus Cristo ressuscitado, quando Jesus curou o coração deles do medo, quando Jesus mostrou para eles quem eles eram, quando Jesus deu a eles a força que eles precisavam, esses homens se transformaram em grandes homens e foram até o fim com as suas missões, com a sua missão. Eles não retornaram mais para trás. Eles não retrocederam mais, mas eles iniciaram o cristianismo com coragem, com ousadia e com entusiasmo. A Páscoa que nós celebramos domingo só vai ter sentido na minha vida e na sua vida se nós voltarmos o nosso olhar para o Cristo ressuscitado todos os dias. Jesus, ele aparece para nós todos os dias, a partir das missas que nós estamos tendo a oportunidade de participar, a partir das lives, a partir de alguém que fala alguma coisa para você, a partir aqui, ó, a palavra de Deus, a partir da oração, Deus vai falando conosco nos fatos da nossa história, nos fatos do dia a dia. E às vezes são coisas muito simples, como Deus falou comigo hoje, enquanto eu fazia lá, enquanto eu preparava o bolinho de chuva. Como Deus fala, assim, às vezes são coisas tão assim, eu falo, nossa, olha o que Deus quer me falar com isso. Olha o que Deus quer me mostrar com tal coisa. Sabe, a gente tem tido a oportunidade assim, de assistir muitos filmes bons, filmes que realmente acrescentam na nossa vida. E aí você vai buscando uma mensagem para que você possa viver uma vida melhor. Algumas músicas, algumas coisas, assim, a gente tem que preencher a nossa vida, preencher a nossa alma com coisas que vão nos fazer crescer, com coisas que vão nos fazer retomar essa identidade que o Ângelo estava falando. É tempo de voltarmos à nossa identidade. E quem devolve a nossa identidade é Jesus Cristo. Quem vem ao encontro das nossas frustrações, quem vem ao encontro das nossas decepções, quem vem ao encontro dos nossos medos é Jesus. Só que eu preciso falar uma coisa para vocês. Se os apóstolos não tivessem lançado a rede, se os apóstolos não tivessem feito o esforço de levar essa rede até lá, não teriam mudado a vida deles. A vida desses apóstolos só mudaram porque eles também fizeram a parte deles. Porque eles também, voltaram à sua essência, saíram daquilo que era cômodo para eles, saíram do lugar deles. Nós precisamos também, muitas vezes, sair do nosso comodismo, sair do nosso egoísmo, sair daquilo que muitas vezes está nos impedindo de ser pessoas novas e pessoas melhores. E assim, quando a gente fala assim, né, a gente corre um grande risco, gente, de olhar para essa palavra e de olhar somente para o milagre. Sim. Dos peixes. Só que aqui, gente, o milagre só foi a via para retornar à responsabilidade
de ser filho de Deus. Porque ser filho e amado de Deus é um filho que tem responsabilidade, que tem compromisso. Quando nós falamos eu sou amado por Deus, o amar vem com uma responsabilidade. Até porque amor é comprometimento. É comprometimento. Então, quando nós pensamos em Jesus Cristo, nós precisamos olhar, por exemplo, o evangelho de hoje e ver que os peixes na rede era para eles retornarem à sua essência, a retornarem à sua responsabilidade. Senão a gente pode achar que Jesus é aquele que fica fazendo milagre. Porque, como eu disse na última live da plantação, né, que a nossa esperança é a vida eterna. A nossa esperança é a salvação. Podemos até experimentar os milagres, mas os milagres não é a salvação. A salvação é a conversão do nosso coração, é voltar-se para o Cristo, é voltar-se para aquilo que nós somos chamados a realizar. Não adianta Deus agora, nesse momento de pandemia, a sua casa vai chegando as providências na sua casa e você continuar sendo uma má pessoa dentro da sua casa, né? Não adianta. Não adianta você experimentar das graças de Deus e continuar sendo a mesma pessoa. Toda a graça que Deus colocar sobre a tua vida, toda a providência de Deus através de algo que acontecerá na sua história, é para que você lembre que você precisa retornar ao caminho dele. Nosso fundador, ele sempre nos diz assim: Deus não vai fazer o que é para nós fazermos. Existem coisas que Deus está gritando para mim e para você. Precisa mudar, precisa fazer, precisa deixar. Às vezes a gente tem medo, né, de deixar certas coisas. Essa semana também, a Karine e eu, nós estávamos arrumando algumas coisas do bazar e tinha roupas que foram acumulando lá. E a gente, essa não vai mais vender. Então nós precisamos jogar fora. Existem roupas, isso daqui a gente vai doar para outras pessoas, porque a gente já fez bazar e ficou aqui. Isso daqui nós vamos deixar. Isso aqui nós vamos guardar. E aí a gente dobrou lá as roupas, arrumamos, deixamos tudo direitinho. E eu fiquei pensando, olha só, tem hora que a gente precisa fazer isso na nossa vida. Tem coisa que não nos pertence mais. E aquilo, existiam algumas roupas assim que estavam ofuscando as melhores roupas. A gente sempre fala isso, olha, a gente tem que tirar isso daqui, porque senão o pessoal vai olhar essas roupas que a gente tomou e não vê as novas. Então, muitas vezes, existem coisas na nossa vida que a gente está guardando, que a gente tem medo de mexer, medo de tirar, e que estão ofuscando aquilo que é essencial, aquilo que é belo, aquilo que vai nos levar para a eternidade. Nós não fomos criados, a gente já falou sobre isso, né? Mas acho bom repetir, nós não fomos criados só para viver a nossa vida aqui, trabalhar, estudar, ter dinheiro, e aí? Se a nossa vida hoje, se a sua vida hoje, se a sua felicidade depende só do seu trabalho, depende só de fazer coisas que você gosta, dos lazeres. Quantas pessoas falavam assim, a minha vida é boa final de semana. E agora? E agora? Quem dependia disso, nesse exato momento, imagina a frustração. Então, a nossa vida não depende disso para ser feliz. Porque a nossa vida, nós somos criados para voos altos, né? Nós somos criados para aquilo que é eterno. E existe um caminho a ser percorrido. E é por isso que muitas vezes as pessoas vão se frustrando. Eu trabalho, estudo, tenho isso, aquilo, mas ainda estou vazio. Até quando nós estávamos falando aqui, tem uma parte que os discípulos falam assim, que eles não conseguiram pescar nada. E aí Jesus pergunta, filhinhos, tem alguma coisa para comer? Eles falam não. Ou seja, o vazio deles, eles não tinham nada. Vocês já sentiram essa sensação de estar vazio? Gente, essa sensação de vazio é quando a gente está deixando de fazer a vontade de Deus. Quando nós nos afastamos da nossa identidade, vai nos sobrar o vazio. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós conversamos com crianças, adolescentes, jovens e adultos, solteiros e casados. E muitas pessoas falam para nós assim, eu tenho isso, eu já fiz isso, e eu tenho vazio.
sente realizado, né? Então, assim, a gente pode estar fazendo milhares de coisas. E é até um cuidado que nós temos na formação aqui na comunidade. A gente sempre fala assim, eu posso estar na comunidade. Mas se eu estiver aqui dentro e não estar fazendo a vontade de Deus, não adianta eu estar aqui. Eu tenho que estar na comunidade fazendo aquilo que Deus me pede. Você tem que estar na sua família fazendo aquilo que Deus te pede. Você tem que estar na sua profissão fazendo aquilo que Deus te pede. Você tem que estar onde você está fazendo aquilo que Deus te pede. E eu, assim, gente, fique atento para aquilo que Deus te pede. Tenho certeza, se você pedir para Deus através das suas orações, Deus vai escutar você. E você vai começar a compreender o que Deus está pedindo para você. Às vezes a gente fica idealizando muitas coisas. E Deus, Ele quer as coisas muito simples para que a sua vida se torne uma vida melhor. Deus, muitas vezes, ele precisa de atitudes muito simples dentro da sua realidade familiar, dentro do seu trabalho, dentro do ambiente que você vive. Só atitudes que você consegue realizar, que estão ao seu alcance, e Deus não pede nada de extraordinário muitas vezes, para que a graça dele aconteça. Às vezes, uma disposição nossa, uma iniciativa nossa na simplicidade é capaz de transformar um coração, gente. Claro que nós não estamos em tempos de abraços, claro que nós não estamos em tempos de muita proximidade física, mas nós estamos em tempos onde nós precisamos nos amar, de fazer esse exercício do amor constantemente. Então, faça esse exercício do amor. Comece a exercitando a sua oração, comece a exercitando a sua vida, fazendo coisas novas, na simplicidade, no ajudar, no se colocar à disposição do outro, nessa solidariedade com o outro. É claro, né, que a gente sabe que a gente fala assim, ouvir a voz de Deus, faça a vontade de Deus. Eu sei que muitas vezes é difícil compreender isso. Para nós também, muitas vezes, né, a gente fica assim, nossa, é o passo, né? O que eu faço? O que o Senhor espera de mim? Mas assim, a maior dificuldade que nós temos não é porque Deus não fala conosco, é porque nós nos fechamos naquilo que a gente quer que Deus faça por nós. Né? Quantas vezes a gente passa por essa situação? Porque, nossa, Deus, fala comigo. Beleza. Só que aí você fica assim, não, mas fala aquilo que me convém. Fala aquilo que eu quero ouvir, aquilo que é mais confortável para mim. Então, a nossa dificuldade justamente é essa, porque assim como aqui nos discípulos, eles tiveram que lançar a rede. Eles tiveram que fazer um processo de voltar. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer esse processo de voltar àquilo que é a essência, de voltar mas o que Deus sempre foi pedindo de mim? Se a gente for olhar, Deus vai falando conosco a partir da nossa história. Deus vai falando conosco aquilo que já foi acontecendo. Deus vai, muitas vezes, clareando até a nossa vida e a nossa história. A gente só precisa buscar em Deus também essa organização da nossa vida. Porque muitas vezes, pelas nossas escolhas erradas, muitas vezes pelas coisas que fizeram para nós, muitas coisas que a gente deixou de fazer ou que nós também fizemos de errado, a nossa vida vai virando uma confusão. E Deus não é um Deus de confusão. Deus, ele faz as coisas certas. Deus é justo. Então, nós precisamos buscar essa justiça, essa ordenação dos valores em nossa vida. Precisamos priorizar aquilo que é importante, aquilo que é essencial para o nosso dia a dia. E, pessoal, para a gente encerrar essa live aí, vocês podem colocar também os pedidos de oração de vocês, né? Vão colocando aí situações que você quer entregar nesse momento. Nós estamos conversando, é um momento também que nós estamos em constante diálogo com Deus, aqui onde nós fazemos a nossa live,
aqui na parede do lado é o Santíssimo, né? A gente tem a capela aqui da comunidade. Então, você aí que tem uma necessidade específica, vai colocando aí nos comentários para a gente ir orando por essas situações, para a gente ir colocando essas situações, essas necessidades, pedindo a Deus. Nós rezamos o terço da providência aqui na comunidade, todos os dias, 1h20 da tarde. Então também há a possibilidade também de a gente orar por vocês, colocando as intenções de vocês, para que Deus possa sempre abençoando, para que Deus possa sempre direcionando o nosso caminho. Então todas as nossas lives a gente está fazendo segunda, quarta e sexta, os 3 dias da semana aí. Acompanha a gente. Hoje a gente deu um antecipado no horário devido às ocasiões aqui da comunidade, mas o nosso horário é 8h30 da noite. Então nos acompanhe aí, segunda, quarta e sexta, tire esses 40 minutinhos aí, 1 hora, para a gente fazer essa reflexão profunda, vivenciar um pouco desse carisma. E a gente gostaria de encerrar então fazendo uma oração com vocês, pedindo a graça de Deus para que Deus possa abençoar cada um que nos acompanhou, né? O Benedito Dantas, deixa eu ver aqui quem estava mais, a Davina, o Júlio César, o Eli que passou por aqui, o pessoal, a minha mãe, a Carmen, o Luquinha, um abraço, a Bruna, o Adelso, o Brunão Garcês, que Deus abençoe, a Selma, a Patrícia, minha prima, que Deus abençoe, o Marcos, com a Nicole. Então, aqui no Instagram, no Instagram aqui a Amandinha, deixa eu ver quem está mais aqui, a Sandra, a Júlia, Frederico, aqui a Aline, a professora Alessandra, que sempre está com a gente, o André, que Deus abençoe, André, amigo nosso, parceirão nosso, e todos vocês aí que vão acompanhar. Não dá para a gente falar o nome de todo mundo aí, mas que Deus abençoe vocês. E se quiser encerrar então com a oração para a gente. Gostaria nesse momento de entregar a sua vida, de entregar as nossas vidas no coração misericordioso de Jesus. Pedir a Deus que essa mesma experiência que nos foi narrada aqui no Evangelho, de Jesus que sentou com seus apóstolos, de Jesus que acalmou o coração dos seus apóstolos, de Jesus que foi ao encontro desses apóstolos, revelando quem eles eram. Essa mesma experiência eu quero pedir ao Senhor que nessa hora nós possamos fazer. Que o seu coração agora seja acalmado pelo coração misericordioso de Jesus. Que nesse momento você possa reconhecer a presença de Deus em sua casa. Que nesse momento você possa permitir com que Jesus também revele a você quem você é. Que revele o que Ele espera de você. Queremos pedir também nessa hora que Deus possa ir ao encontro da sua necessidade. Que Deus possa te dar coragem. Que Deus possa te dar ânimo. Que Deus possa te dar entusiasmo. Que você não se deixe levar pela tristeza, pela preocupação exagerada, pelo medo, pelo pavor. Mas que Jesus, quando ele foi aparecer aos apóstolos, numa outra aparição, ele dizia assim: a paz esteja convosco. Que o seu coração nesse momento se encha dessa paz que vem do Cristo. Essa paz, essa alegria que vem do encontro com o ressuscitado. É isso que nós pedimos, Senhor. Olha por essas mães, olha por esses pais, por esses filhos, olha pelo nosso jovem, Senhor. Cuide da nossa juventude, cuide desses jovens, Senhor. Cuide dessas famílias, cuide de nós consagrados da comunidade. Nos dê a tua paz, Senhor, e nos ajude a cada dia com que nós consigamos ouvir a sua voz. Dai-nos a sensibilidade, Senhor, para ouvirmos a sua voz e para conseguirmos perceber aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Que os nossos lares estejam cheios da tua presença, que a nossa vida seja uma vida de oração. E nós entregamos também todas essas pessoas que estão conosco, quero entregar tudo aquilo que você traz no seu coração e
colocar também no coração de Nossa Senhora. Ela como mãe, como nossa mãe, que ela possa cuidar de nós e nos ensinar a olhar para o céu, a olhar para a eternidade, a olhar para aquilo que é essencial na nossa vida, que ela possa nos ajudar a permanecermos firmes, orantes, com fé e com esperança a cada dia. Que esses dias possam ser com esperança naquele que ressuscitou e que está no meio de nós. Deus abençoe, que Deus possa aí fazer cada vez mais com que você consiga ter essa coragem de retomar, essa coragem de voltar e de ter, né, esse encontro pessoal com Jesus Cristo. Deus abençoe e que a cada dia a gente consiga aí descobrir esse algo novo de Deus em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, obrigada mais uma vez pela companhia, obrigada aí pelos comentários, né, por estarem participando realmente conosco. Continue nos acompanhando e agora até segunda. Segunda-feira estamos de volta. E é isso aí, né? Um abraço para todos. Deus abençoe, até mais. Encerrar.